Ambição o alimentará, competição o conduzirá, mas o poder tem seu preço. Oi galera, aqui é a Raíssa de Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um lançamento de 2020 da editora Rocco e é um novo livro dentro do universo da trilogia Jogos Vorazes. O livro começa na manhã da colheita da 10ª edição dos Jogos Vorazes. Esse ano, pela primeira vez, os tributos terão mentores, que serão jovens alunos do último ano da Academia da Capital. Coriolanus Snow acredita que essa será sua grande oportunidade de glória. A família Snow era uma das mais ricas e importantes de Panem, mas a guerra contra os distritos acabou dando início ao declínio da família Snow. Aqui a gente vai conhecer um Snow diferente daquele que a gente conhece na trilogia Jogos Vorazes. Ele é um jovem de 18 anos, órfão, que perdeu a fortuna na guerra e sabe o que é passar fome. Mas a família ainda finge ali, dentro do possível, ser rica para manter as aparências. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a Suzanne Collins vai mostrar pra gente o que transformou o Coriolanus Snow nesse ditador cruel e sanguinário que a gente vê na trilogia Jogos Vorazes. Aqui ele é um jovem ambicioso que vê nos Jogos Vorazes uma oportunidade para subir na vida. Só que o tributo atribuído a ele foi a Lucy Gray, do Distrito 12, o pior dos distritos. Mas ele sabe que uma possível vitória dela na arena pode fazer com que ele consiga a glória que ele tanto almeja. Então, para isso, ele precisa ser bem-sucedido. A capital e os Jogos Vorazes são totalmente diferentes daquilo que a gente viu na trilogia original. A capital acabou de passar por uma guerra, então as pessoas ainda estão se recuperando, né? Certas coisas que a gente vê muito na trilogia Jogos Vorazes, como maquiagem, por exemplo, né? Na capital ainda está em falta, agora que está começando a ter, então assim, eles ainda estão sofrendo os efeitos dessa guerra, que na cabeça dos moradores da capital é culpa dos distritos. E os Jogos Vorazes ainda não têm aquela característica de entretenimento na capital e espetacularização da morte para punir os distritos. As crianças são simplesmente jogadas na arena e literalmente salve-se quem puder. Elas são jogadas lá e se matem, é apenas isso. Na trilogia original, os Jogos Vorazes são um espetáculo de horror utilizado para punir e ao mesmo tempo alienar a população. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, os Jogos Vorazes são única e exclusivamente para punir os distritos e vingar aquilo que a capital acha que perdeu. Em Jogos Vorazes e em Chamas, a gente acompanha os Jogos Vorazes dentro da arena, junto com um dos tributos que é a Katniss. Nos filmes eles até dão uma perspectiva do que está acontecendo fora da arena, né? Mas nos livros não, a gente tem mesmo só aquilo que está acontecendo dentro da arena. Aqui a gente vai acompanhar os jogos por meio da perspectiva do mentor, que está do lado de fora. E como a arena, né, não tem câmeras em todos os lugares, a gente não vai acompanhar o que está acontecendo com a Lucy Gray o tempo todo. Isso torna os jogos um pouco mais monótonos, mas a forma como a chefe dos idealizadores dos jogos conduz as coisas faz com que eles sejam tão cruéis, ou até mais, do que os jogos da trilogia original. Teve uma frase que o Érico Borgo, que é um dos fundadores do Omelete, falou, se eu não me engano, no vídeo dele sobre Batman vs Superman, e que eu preciso repetir aqui porque eu acho que cabe muito bem. Sou fã, quero service. Fez fanservice? Eu fiquei feliz. A autora fez alguns fanservices aqui que eu gostei muito, mas esse não é um livro composto única e exclusivamente de fanservice, tá? Vocês podem ficar tranquilos. É um livro dentro do mesmo universo da trilogia Jogos Vorazes, então assim, todo o pano de fundo para a história, algumas coisas que a autora vai mencionar aqui, a gente já conhece. Mas essas coisas que aparecem de fato na trilogia Jogos Vorazes que ela vai mencionar aqui, são inseridas ali pontualmente, é quase um carinho para quem é fã da trilogia, sabe? Quem assistiu a minha resenha da trilogia Jogos Vorazes, vou deixar lá nos cards para quem quiser assistir,
Deve se lembrar que no vídeo eu falo que eu tava com muito medo de, nesse livro aqui, gostar do vilão e me pegar torcendo por ele. E vocês devem estar se perguntando se eu me afeiçoei de alguma forma ao Snow. A resposta é não. Esse é um livro para explicar como que o Snow se tornou esse monstro que a gente vê na trilogia de Jogos Vorazes. E não pra gente sentir pena do vilão que sofreu muito na vida e por isso é uma peste. Não é esse o tom da história, tá? Sim, ele sofreu na vida, tá? Não, ele não é totalmente ruim nesse livro, mas ele é muito ambicioso. A ambição não é algo ruim, tá? Sem ambição a gente não chega em lugar nenhum na vida. Mas o que Suzanne Collins está fazendo aqui é mostrar o lado ruim da ambição, que é geralmente quando ela se mistura com o egoísmo. A pessoa só pensa nela e ela quer subir na vida de qualquer jeito e aí ela passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que ela quer. E quando, como no caso do Snow aqui, o que a pessoa quer é poder, isso geralmente pode resultar num governante ditador que mata e tortura quem discorda dele. O livro é muito bom, mas não tanto quanto a trilogia de Jogos Vorazes. Não esperem que esse livro vá causar em vocês o mesmo impacto da trilogia de Jogos Vorazes. São duas histórias do mesmo mundo, mas completamente diferentes. O impacto emocional mesmo da trilogia de Jogos Vorazes, ele é muito, muito, muito maior do que desse livro aqui, o que faz com que a trilogia de Jogos Vorazes seja muito, muito, muito melhor do que esse livro aqui, mas esse é um livro bom também. Só que esse livro, ele é pra contar a história do vilão, então assim, não é a mesma coisa, não esperem que vocês vão ficar mexidos com essa história da mesma forma que vocês ficaram com os Jogos Vorazes. O tom das duas histórias é diferente. A trilogia de Jogos Vorazes, a gente termina de ler lá o finalzinho da Esperança, na resenha eu acho que eu falo isso, ou no diário de leitura com spoilers, já não me lembro mais, completamente impactado, assim, parece que a gente perdeu um amigo, sabe? Porque a história causa isso na gente, não só pelo final, mas pela trajetória inteira da história. Aqui, a gente termina a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes com o ranço do protagonista. A escrita do autor eu acho que não precisa nem falar que continua excepcional, né? Eu dei 4 estrelas para esse livro porque eu achei o final dele um pouco corrido. E principalmente no caso de um personagem aqui, que é um personagem importante dentro desse livro, o final dele eu achei muito mal explicado e insuficiente para a trajetória do personagem durante esse livro. E a autora não conta toda a trajetória política do Snow. Não é nem o foco desse livro, eu entendo isso, mas eu terminei de ler com a mesma sensação de quando eu assisti o filme Malévola, Dona do Mal, que é Malévola 2. Agora que você me contou a história do vilão, começou a me contar a história do vilão e fez eu ter interesse por ela, me conta ela inteira. Então sim, eu vou fazer a linha leitora insatisfeita, que quer a continuação de um livro que aparentemente é único. Eu recomendo muito esse livro, principalmente para quem é muito fã da trilogia de Jogos Vorazes. Só baixa um pouco a expectativa, tá? Você não vai gostar desse livro da mesma forma que você gostou da trilogia de Jogos Vorazes. É um livro sobre o vilão, gente, não dá. Ele é um vilão interessante, mas assim, o ranço já tá instaurado na gente. Então assim, não tem o mesmo efeito, é aquilo que eu já falei nessa resenha. E eu recomendo, apesar desse livro se passar antes da trilogia de Jogos Vorazes, aqui já falando pra quem nunca leu a trilogia, que você leia primeiro a trilogia de Jogos Vorazes e depois leia esse livro aqui. Então, segue mesmo a ordem de publicação. Porque esse é um livro que, apesar de se passar antes, ele é mais interessante quando você já está dentro desse mundo. Então, você precisa conhecer. Então, sigam, por favor, a ordem de publicação dessa história. Se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não, mas por favor, não dá spoiler, tá? Pra quem não leu. E fiquem atentos que em julho vai sair um vlog de leituras com spoilers aqui no canal. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma pequena parcela da sua compra e não pagam nada a mais do valor do produto por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de passar lá no blog e seguir o canal em todas as redes sociais, todos os links também estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, porque eu acho que eles podem te interessar.
É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.